Quebrou o relógio bem agora, que vai ficar parado. 12, 13. Boa tarde. Estava esperando dar o horário certinho. Vamos lá. Bom, então, retomando o seminário de coisas legais esse semestre, finalmente, a gente só teve uma representação no SIM, né? Mas vamos ter um seminário, pelo menos agora, esse semestre. Quem vai apresentar é o Arjuna. Ele vai explicar como se pronuncia aquela palavra e vai ensinar também a falar ela de trás para frente. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, boa tarde. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma aventura matemática que eu vivi recentemente. E bem, tudo começou com um meme. Foi? Perfeito. No Twitter, eu me deparei com o seguinte post. Vocês estão familiarizados com o meme que faz: mãe, nós podemos comprar tal coisa? E a mãe responde: nós já temos lá em casa? Então, este meme diz: mãe, nós podemos comprar um poliedro estrelado Wittofiano? E a mãe responde: não, nós já temos um politopo estrelado uniforme não degenerado em casa. O poliedro estrelado uniforme não convexo não prismático em casa. E é este objeto aqui, que aparentemente se chama grande dirrombicosidodecaedro. Bom, e aí, é claro, vendo esse post, você entende que o humor por trás é justamente no fato disso ser um objeto extremamente esquisito que não se espera que você saiba o que é, certo? Tudo bem, então eu vi esse post, eu achei engraçado e eu segui com a minha vida. Só que eu não consegui tirar isso da minha cabeça. Lá no fundo da minha mente ficava uma vozinha dizendo: como assim você não entendeu? Vocês conhecem o Clóvis de Barros? Ele foi um professor de filosofia da USP, atualmente aposentado, e ele tem um vídeo maravilhoso no YouTube em que ele diz: como assim você leu uma coisa que outra pessoa escreveu e você não entendeu? Você precisa se incomodar com isso, você precisa ler até você entender. Ele diz que isso é uma questão de bril. E, de fato, eu estava incomodado com o fato de eu não ter entendido o meme anterior, porque eu vi aquilo e eu pensei, sabe, quem que deveria entender esse meme? Se alguém deveria entender esse meme, essa pessoa é um matemático, certo? Poxa, eu estudo matemática. Eu devia entender, certo? Bom, então eu fiz a coisa mais lógica a se fazer, que é pesquisar. E a página do Wolfram, ela diz o seguinte sobre o grande dirrombicosidodecaedro. Ele diz que é um poliedro uniforme com índice de Maeder 75, índice de Weniger 119, índice de Coxeter 82 e índice de Harel 80. Diz que esse poliedro é excepcional, pois não pode ser derivado a partir de triângulos de Schwarz, e porque é o único poliedro uniforme com mais de 6 polígonos cercando cada vértice do poliedro, 4 quadrados alternando com 2 triângulos e 2 pentagramas. Possui pseudo-símbolo de Wythoff 3/2, 5/3, 3, 5/2 e faces 43, 64, 24, 5/2. Esse poliedro possui características em comum tanto com formas snub quanto com hemipoliedros e as suas faces octagramas passam pela origem. Eu acho que eu não preciso dizer que eu não entendi absolutamente nada do que estava escrito aqui, e eu vi que eu ia precisar fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada se eu quisesse entender aquele meme. Bom, então vamos começar do começo, e o nosso começo são os sólidos de Platão. Para falar sobre sólidos de Platão, convém definir o que é um polígono. Uma linha poligonal ela é simplesmente uma sequência de segmentos de reta, cada um conectado no próximo, e um polígono nada mais é do que uma linha poligonal fechada, ou seja, que começa e termina no mesmo vértice. E a gente disse que um polígono é regular se ele é muito simétrico.
definições usuais vão definir, dizendo que eles têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, certo? Daqui a pouco vocês vão ver por que eu não quis fazer a definição desse jeito. Ok, a gente sabe o que é um polígono regular. Então, o que seria a versão tridimensional disso? O que é um poliedro regular? Uma definição possível é a definição de sólido de Platão, que diz que um poliedro ele é regular se ele é convexo, se todas as suas faces são polígonos regulares e se o mesmo número de faces se encontra em cada vértice, certo? Esses sólidos eles são chamados de sólidos de Platão, não porque Platão inventou eles, mas porque Platão gostava muito deles. Na verdade, o Platão ele acreditava que esses sólidos eles constituíam toda a matéria do universo, certo? Ele atribuiu a cada sólido um dos 4 elementos, no caso, o cubo à terra, o tetraedro ao fogo, o octaedro ao ar e o isocaedro à água, e o dodecaedro, ele disse que seria o 5º elemento, que seria um elemento divino. Bom, é bastante possível que grande parte de vocês já tenham visto o fato de que existem apenas 5 sólidos de Platão. Mas, a priori, não tem nenhum motivo para você acreditar nisso, né? Afinal, existem infinitos polígonos regulares, por que poliedros seria um número finito? E a gente vai ver que a definição de sólido de Platão ela é bastante limitada. Ela diz que as faces precisam ser polígonos regulares e que o mesmo número de polígonos precisa se encontrar em cada vértice, certo? O símbolo de Schlaf, ele surge para caracterizar estes sólidos. De maneira bem simples. O primeiro 3, ele diz qual é o polígono regular que você está usando, no caso é o triângulo, e o segundo 3 diz quantos se encontram em um determinado vértice. Tudo bem? Então, aqui, com 3 triângulos se encontrando em um vértice, você forma o tetraedro. Se você usar 4 triângulos se encontrando em cada vértice, você forma o octaedro. Com 5 triângulos se encontrando em cada vértice, você forma o icosaedro. E você percebe aqui que, se você adicionar um 6º triângulo, você não vai conseguir formar um poliedro, porque você vai formar uma figura plana. Então, a gente precisa passar para o próximo polígono, que é o quadrado. Com 3 quadrados, você forma um cubo. Novamente, não é possível adicionar um 4º cubo, um 4º quadrado, porque senão você formaria uma figura plana. E com 3 pentágonos, você forma o dodecaedro. E com hexágonos, você não consegue fazer nem com 3, certo? Porque já 3 hexágonos vão formar uma figura plana. E só comentando uma historinha, este fato de que não é possível formar um poliedro utilizando hexágonos regulares, ele está registrado na minha memória como a primeira vez que eu usei matemática na vida real. Eu devia ter mais ou menos uns 15 anos, e a minha mãe ela me pediu ajuda com um problema. Ela gosta muito de origami, e ela gosta de origamis modulares, em que você dobra várias pecinhas e você junta elas para formar um objeto maior, geralmente essas estrelinhas. Isso aqui é o origami dela, inclusive. E ela disse para mim, eu formei uma estrelinha que tinha lados triangulares, eu formei uma estrelinha que tinha lados quadrados, e eu formei uma estrelinha que tinha lados pentagonais. Mas eu não consigo, de jeito nenhum, formar uma estrelinha que tem lados hexagonais. E a ajuda que essa queria era como montar essa estrelinha. E eu passei, assim, acho que uma tarde inteira só tentando construir essa tal da estrela com lados hexagonais. E não dava certo de jeito nenhum. Eventualmente, eu fiquei frustrado com não estar conseguindo, peguei um papel, comecei a fazer uns rabiscos, e eu cheguei à conclusão de que, na verdade, aquilo era impossível. E ela ficou bastante decepcionada. Mas, bom, isso também justifica o fato da bola de futebol ser composta por hexágonos e pentágonos, porque se fossem só hexágonos, você não conseguiria fechar ela. Tudo
Tudo bem, estes são os sólidos de Platão. Será que eles são todos os poliedros regulares? Na verdade, não. Então, vamos voltar a conversar sobre polígonos. Os polígonos, eles têm uma propriedade que é absolutamente incrível, que é o melhor teorema de polígonos de todos. Este teorema ele diz que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer sempre soma em 2π 360 graus, ou seja, uma volta completa. Certo? Por quê? Eu acho que o que faz esse teorema ser tão incrível é justamente o fato de a demonstração ser tão intuitiva. Se você pensar no seu polígono como se fosse um passeio, você está efetivamente saindo de um vértice e indo para outro, você vai ver que toda vez que você troca de uma aresta para outra, você está rotacionando o ângulo externo relativo a essa aresta. E como você saiu de um lugar e voltou para a mesma posição, olhando para o mesmo sentido, o caminho que você fez não importa. Você obrigatoriamente tem que ter rodado uma volta completa. Isso vale para polígonos convexos? Vale, com um pequeno ajuste. Você precisa perceber que quando você rotaciona em uma direção, você tem que somar o ângulo. Quando você rotaciona na outra direção, você tem que subtrair. Certo? Então, você vai ter que fazer uma convenção. Por exemplo, sempre que eu rotaciono no sentido anti-horário, eu somo. Quando eu rotaciono no sentido horário, eu subtraio. E eu acabei de reparar que este ângulo aqui está desenhado errado. Enfim. Bom, uma aplicação interessante desse teorema é que você pode usar ele para calcular o número de lados de um polígono, observando apenas um vértice, desde que eu diga para você que todos os ângulos desse polígono são iguais. Tudo bem? Então, digamos, eu disse para você, este é um polígono que tem todos os ângulos iguais e este ângulo externo aqui, ele vale π sobre 2, 90 graus. Então, o número de lados desse polígono, ele tem que ser simplesmente uma volta completa dividido por π sobre 2. Então, nós sabemos que este polígono precisa ser o retângulo, com 4 lados. Tudo bem? Se nós fazemos a mesma coisa com um polígono de ângulo externo de 2π sobre 3, a gente vai concluir que o número de lados deste polígono é 3. Ou seja, este polígono é triângulo equilátero. E se nós fazemos a mesma coisa com um ângulo de 4π sobre 5, nós vamos concluir que o número de lados do nosso polígono é de 5 sobre 2. Não é difícil desenhar esse polígono, porque a gente já sabe qual é o ângulo que você tem que rotacionar sempre que você passa de uma aresta para outra. Então, o que acontece se a gente tenta desenhar o polígono, que tem este ângulo como ângulo externo? A gente acaba com um pentagrama. Ou seja, o pentagrama é um polígono com um lado 5 sobre 2. E eu digo mais, o pentagrama também é muito simétrico. Então, ele é um polígono regular. Ok. Bom, eu imagino que vocês estejam incomodados com essa afirmação absurda. Na matemática, aliás, na vida, quando a gente se depara com um resultado absurdo, nós temos duas opções. Nós podemos admitir que a teoria que nós estávamos desenvolvendo está errada, ou nós podemos admitir que o resultado absurdo é verdade, apesar dele ser absurdo. Isso me lembra de uma piada. Um físico, um biólogo e um matemático estavam observando uma casa que eles acreditavam estar vazia. Então, duas pessoas entram na casa e, um pouco depois, 3 pessoas saem da casa. O físico diz, bom, isso não está de acordo com o nosso modelo, nós precisamos revisar a teoria. O biólogo diz, não é necessário. Essas pessoas simplesmente se reproduziram. O matemático, ele estranha a confusão dos seus colegas e diz, mas a explicação é muito simples.
Se alguém entrar na casa agora, ela passará a estar vazia. A moral da história é que matemáticos não gostam de assumir que eles estão errados. Então, a verdade é que essa convenção pegou. E a gente realmente diz que o pentagrama tem 5 sobre 2 lados, em algum sentido. Mas a verdade é que o nosso teorema anterior estava errado. Certo? A soma dos ângulos externos de um polígono ele é 2π se o seu polígono não tiver autointerseção. Se ele tiver autointerseção, nós precisamos utilizar esta seguinte fórmula adaptada, em que nós multiplicamos o 2π por d, onde d ele é a densidade do seu polígono. Eu não sei por que isso se chama densidade, mas intuitivamente, esse valor ele diz quantas voltas você deu ao redor do centro do seu polígono. O que faz todo sentido, já que a gente estava usando a soma dos ângulos externos justamente para contar quantas voltas você deu, certo? Observando este teorema, se você já fez uma matéria de análise complexa, isso pode te lembrar um resultado sobre integrais, envolvendo o índice de determinadas funções. E, de fato, a intuição por trás de ambos esses teoremas é exatamente a mesma. Ok, bom. E daí que nós temos agora estrelinhas como polígonos regulares? Daí que a gente pode usar estrelinhas para construir polígonos poliedros regulares. Eu acabei esquecendo desse slide. Esse slide é uma justificativa de por que usar a fraçãozinha não é completamente absurdo. Se você observa, por exemplo, o polígono regular de 6 sobre 2 lados, ele é o polígono que é formado por 2 polígonos regulares de 3 lados. Certo? Então, em algum sentido, existe essa simplificação, que é exatamente o que caracteriza o que é uma fração. Certo? E se você estiver curioso com relação a construir um polígono com um número fracionário qualquer de lados, a maneira de construir eles é bastante simples. Se você quer construir um polígono que tem P sobre Q lados, você coloca P pontos na circunferência, uniformemente espaçados, e você conecta eles pulando de P em P. Certo? Então, o pentagrama, por exemplo, é quando você coloca 5 pontos e pula eles de 2 em 2. Tudo bem? Bom, isso é o que Kepler fez. Ele construiu poliedros regulares usando faces estreladas. Tudo bem? E aqui é a mesma notação do Schlaf. O 5 sobre 2 é para dizer que as faces são os pentagramas, e 5 porque são 5 pentagramas se encontrando em cada vértice. E neste caso aqui, são 5 sobre 2. As faces são pentagramas, novamente, e tem 3 se encontrando em cada vértice. E nenhuma outra estrela funciona para fazer poliedros regulares. Na verdade, esses dois são os únicos. Poliedros regulares com faces estreladas. Ok. Então, esses são os únicos poliedros regulares? Ainda não. A gente já viu que no lugar deste primeiro número aqui, do símbolo de Schlaf, a gente pode colocar frações. E no lugar do segundo número? Será que a gente pode colocar frações também? Bom, a priori não, porque isso está dizendo o número de faces que se encontra em cada vértice, mas a gente consegue adaptar essa ideia para fazer uma coisa um pouquinho diferente. A ideia de figura de vértice, ela é o que acontece quando você corta a ponta de um dos vértices e você observa qual é a figura que formou. No caso, se você corta uma ponta de um cubo, você vai ver um triângulo.
Se você corta a ponta de um octaedro, você vai ver um quadrado. Então, a gente pode entender o símbolo de Schlaf como dizendo quem é o polígono que forma a face e quem é a figura de vértice do poliedro. Será que um poliedro pode ter figura de vértice estrelada? Claro que pode. A carambola tem figura de vértice estrelada, certo? Quando você corta um vértice da carambola, você vê exatamente o pentagrama. E dá para fazer isso com poliedros também, certo? Este é o poliedro que é formado quando você troca esses dois valores. Você agora quer que as suas faces sejam pentágonos e você quer que as figuras de vértice sejam pentagramas. Certo? Você pode ver aqui que se você cortar um desses vértices fora, você vai ver exatamente uma estrelinha. E a troca desses dois valores, ela diz que estes dois poliedros, eles são duais, certo? Se você sabe teoria dos grafos, isso é exatamente a ideia de dualidade de grafos planares. E quem é o dual do grande dodecaedro estrelado? Ele é o grande icosaedro. Novamente, aqui nós temos faces que são triângulos, e elas estão se interceptando bastante, e a figura de vértice são pentagramas. Tudo bem? Agora nós temos todos os poliedros regulares, certo? O que é um poliedro regular? Eu não defini isso antes. Ele é um poliedro que é muito simétrico. Deixa eu falar um pouco sobre o que é esse ser muito simétrico. O que a gente quer é que todos os vértices sejam iguais, todas as arestas sejam iguais e todas as faces sejam iguais. Mas iguais em que sentido? A gente quer que exista uma simetria do seu polígono que troque quaisquer dois vértices de lugar, quaisquer duas arestas de lugar e quaisquer duas faces de lugar. Certo? Isso generaliza bem para qualquer dimensão. Você consegue definir o que é um poliedro regular em qualquer dimensão, usando essa ideia. E, bom, aqui nós temos os sólidos de Platão, que são 4, mais os sólidos de Kepler-Poisson, que são estes... Não, que são 5, e os de Kepler-Poisson são 4. Mas eles ainda não são todos. Porque nós podemos usar a mesma ideia de formar estrelinhas em 2 dimensões, encaixando 2 triângulos equiláteros para formar o polígono regular de lado 6/2, só que com os sólidos de Platão, né? Então, nós podemos encaixar, por exemplo, 2 tetraedros dessa forma. Nós podemos encaixar 5 tetraedros. Nós podemos encaixar 10 tetraedros. E não dá para encaixar mais do que isso. O que eu acredito que seja um fato bastante curioso. Nós também conseguimos fazer a mesma coisa com cubos, encaixando 5 cubos. E eu preciso dizer, esse aqui é o meu poliedro regular favorito. E todos esses objetos, eles são... É possível construir eles, certo? Eles são... Existem modelos de origami, inclusive, de todos eles. E observando este poliedro, eu fiquei com a sensação de que eu já tinha visto ele antes, em algum lugar. E eu não sei se vocês conhecem o meme do Pare de Fazer Matemática. Este é outro meme bastante popular no meio matemático. Ele diz, bom, pare de fazer matemática. Os números não deveriam ter nomes, anos de contagem e nenhuma aplicação real encontrada para ir além dos que você pode contar nos seus dedos. Se você quer encontrar um número maior, por qualquer motivo, você pode simplesmente adivinhar. E, bom, sim, por favor, me dê 0 de algo, me dê infinito de algo. Frases completamente absurdas.
E aí, como exemplos de matemática ridícula, ele utiliza gráficos de funções complexas e este poliedro, que é o formado pelos 5 cubos. Então, na jornada por entender um meme matemático, nós acabamos entendendo o outro. E a vida é sobre isso. E nós também podemos fazer assim com octaedros, porque tudo que dá para fazer com cubo dá para fazer com octaedro, porque o cubo e o octaedro eles são duais um do outro. E agora sim, esses são todos os poliedros regulares. Mas a gente ainda não viu o poliedro que a gente queria, né? A gente vai precisar falar agora sobre poliedros uniformes. O que é um poliedro uniforme? Um poliedro uniforme é um poliedro que é razoavelmente simétrico. Ele não é muito simétrico, mas ele é bastante simétrico. O que eu quero dizer com razoavelmente simétrico? Eu expliquei para vocês que para um poliedro ser regular, todos os vértices precisam ser iguais, todas as arestas precisam ser iguais e todas as faces precisam ser iguais. O que acontece se você só exige que os vértices sejam iguais? Se você só exige que os vértices sejam iguais, você tem os poliedros uniformes. Os poliedros uniformes convexos, os que não envolvem nenhum tipo de estrelinha e nenhum tipo de combinação esquisita das faces, eles são conhecidos como sólidos de Arquimedes. E existem 13 deles, certo? A maior parte deles, eles podem ser obtidos dos sólidos de Platão através de algumas operações simples. Como, por exemplo, vocês vão ver aqui que esse objeto aqui, ele é o cubo com as pontas cortadas, certo? Se você corta as pontas do cubo, se você corta num determinado ponto, você consegue formar um poliedro que as faces são octógonos regulares e triângulos equiláteros. Tudo bem? E outros poliedros uniformes são, por exemplo, quando você pega o cubo e troca ele por essa estrelinha aqui, que é a estrela 8×3. E é o grande cubicó-boctaedro. Se você reparar bem, todos os vértices são iguais. Nesse caso aqui, todas as arestas também são iguais. Só que a gente tem 3 tipos de face. A gente tem essa face estrelada, que está em vermelho. A gente tem faces triangulares, que estão em amarelo. E a gente tem faces quadradas, que estão em azul. Certo? Entre os poliedros uniformes, nós temos algumas famílias de poliedros, como, por exemplo, a dos hemipoliedros, que são poliedros que têm faces passando pelo centro. Tudo bem? Eles também vêm em parzinhos. E nós temos os prismas, que é a única família infinita de poliedros uniformes. No caso, são 2 famílias, que são os prismas e antiprismas. Os prismas e antiprismas, você obtém eles colocando 2 polígonos regulares um em cima do outro e juntando eles com quadrados ou com triângulos. Tudo bem? E antes que você pergunte, sim, dá para fazer isso com estrelinhas e as figuras ficam bonitíssimas. Ok. Tem um monte de poliedro uniforme. Como que a gente pensa sobre eles? Como que a gente caracteriza esses poliedros? E é aqui que surge o nosso querido Wythoff. Wythoff teve uma ideia. Ele começou a pensar sobre caleidoscópios. Um caleidoscópio, ele é uma lunetinha em que em uma das pontas você tem pedrinhas coloridas e dentro dessa luneta você tem 3 triângulos formando em paralelo. E aí quando você observa através dessa luneta, você vai ver figuras que são extremamente simétricas, porque os espelhos estão refletindo os outros espelhos, e aí você tem uma figura que se repete infinitamente. Tudo bem? E nós podemos aplicar essa ideia. Eu estou usando de exemplo o plano, só para simplificar, mas daqui a pouco a gente vai sair do plano. Porque, inclusive, o método de Wythoff, ele não gera só poliedros, ele também gera ladrilhamentos. E o ladrilhamento é justamente quando você usa isso no plano. Você divide o plano em vários triângulozinhos, você imagina que essas retas elas são espelhos,
E aí, o que você colocar dentro de um desses triângulos vai ter que se repetir de forma refletida para todos os outros, certo? Isso aqui é um quadro do Escher. E, bom, nós somos matemáticos, então a gente não quer saber de arte, a gente quer saber de coisas mais chatas. Nós podemos construir o seguinte ladrilhamento. Veja o que acontece. A gente colocou esse ponto vermelho dentro desse triângulo, e aí todos os outros pontos eles são reflexões desse ponto vermelho, e a gente conectou cada ponto, com os seus pontos vizinhos, seus 3 vizinhos, certo? O que é muito legal sobre essa figura? As faces, elas são completamente diferentes, as arestas, elas são completamente diferentes, mas os vértices, eles são todos iguais. E eles são todos iguais porque eles já nasceram iguais. Eles são todos reflexões de um vértice. E foi isso que o Wythoff percebeu, que você pode usar esses espelhos para produzir um ladrilhamento que é uniforme nos vértices. E se você fizer esse ladrilhamento na esfera, novamente, pensando nessas retas como espelhos, você consegue construir poliedros uniformes. Então, por exemplo, se você consegue descrever completamente este poliedro pensando somente no que acontece dentro de um triângulo, porque todo o restante do poliedro ele vai ser reflexões deste pedaço aqui. Ok. Este é o método de Wythoff. Eu gostaria de comentar que este método ele é realmente muito interessante. Ele descreve poliedros uniformes na esfera, ele descreve ladrilhamentos no plano, ele descreve ladrilhamentos no espaço hiperbólico, se você quiser. Ele descreve poliedros em dimensões maiores também, se você usar uma esfera de dimensão maior. É uma ideia simplesmente incrível. Ok. Mas ela descreve todos os poliedros uniformes? Quase. O método de Wythoff ele é capaz de descrever todos os poliedros uniformes, com exceção de um, que é o grande dirrombicosidodecáedro. Todos os poliedros uniformes eles podem ser representados através de um triângulo e um ponto dentro desse triângulo. E essa é a única exceção. Então, nós finalmente encontramos ele. O grande dirrombicosidodecáedro. Bom, eu acredito que você já tenha conhecimento suficiente para entender este polígono. Ele é um poliedro de 60 vértices, 240 arestas, 124 faces. Dessas faces, 40 são triângulos equiláteros, 60 são quadrados e 24 são pentagramas. Tudo bem? Na figura dá para ver que em vermelho nós temos os pentagramas, por causa dessas pontinhas. Eu não consegui identificar se os quadrados são o azul ou o amarelo. E a figura de vértice é esta atrocidade aqui, e o símbolo de Schlaf não ia ajudar a gente a descrever este poliedro, porque não tem um número para representar isso. E o feixe convexo, ele é essa figura bastante simétrica, que é quase um sólido de Arquimedes, mas não é porque esses retângulos amarelos eles não são quadrados. Mas se fossem, seriam um sólido de Arquimedes. E agora, dispondo de todos esses conhecimentos, nós podemos finalmente apreciar o meme em sua completude. Este é, de fato, um poliedro estrelado, uniforme, não convexo, não prismático e não wythoffiano. E em um comentário nesse post, o
Michael, que é o dono do canal Vsauce no YouTube, que fala sobre matemática, eu recomendo bastante, inclusive, ele quis escrever uma clarificação, dizendo que a mãe dele, na verdade, jamais faria isso, certo? Isso é só uma paródia de como os boomers gostam de oferecer politopos uniformes que não podem ser construídos através do método de Wythoff. E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Arjuna. Dúvidas, perguntas, sugestões de poliedros? Diga. Eu sabia que você ia falar algo. Eu adorei. Peraí. Você segura um pouquinho que a gente vai chegar com o microfone. Vai. Chegou. Oi. Nossa. Adorei. Tá, eu tenho 2 perguntas. Na verdade, eu tenho um monte, mas vou fazer só 2. Ok. A primeira é só uma curiosidade. Você sabe qual é o grupo de simetria do dirrombicosidodecahedro grande? Essa é uma excelente pergunta. Eu não cheguei a ver qual é o grupo de simetria dele. Tá bom. E a outra pergunta é meio... Não sei dizer direito, mas é uma pergunta que eu acho que meu orientador faria, não o Auric, mas o anterior, o Grossi. Você sabe qual seria tipo, a obstrução para não deixar esse cara aí ser construído pela construção de Wythoff, que você falou? Tem alguma teoria sobre isso? Por que ele é a exceção? Então, eu trouxe ele como a única exceção, certo? Mas, na verdade, ele faz parte de uma família maior de exceções, mas que só existem em dimensões maiores, certo? Então, se você for parar em 4 dimensões, existem outros poliedros uniformes que não podem ser construídos através do método de Wythoff, que são os politopos não wythoffianos. Eu não sei exatamente qual é a obstrução. Eu sei que, sim, isso é estudado e é conhecido, e existe um truque para você conseguir fazer uma construção parecida com a do Wythoff, que contempla o ribonzidodecahedro, ou dirrombosidodecahedro, que é você, em vez de usar triângulos, usar quadriláteros. E fazer o ladrilhamento da esfera com quadriláteros e refletir os vértices através do seu ladrilhamento. Interessante. Valeu. Mais alguém? Tem 2. A Raquel acabou de sair, mas ela mandou perguntar se a sua mãe conseguiu fazer esse origami do grande... Não, ela não chegou a tentar fazer esse. Eu vou sugerir para ela. É bom passatempo, talvez. Quanto tempo você demorou treinando até falar tão rápido o nome do poliedro? Eu acho que eu li pela primeira vez esse nome em voz alta essa semana. Mas sim, eu passei um tempinho ensaiando, sim. Mais perguntas? Não? Então deixa eu dar o certificado laranja, que é tradicional nosso. Na verdade, pode ser de sugestão para o próximo seminário fazer a versão diferenciável desse, aí pode incluir o formato do tic-tac, que eu acho que ele é razoavelmente regular, não seja lá qual for a definição. Então, 22 desse ano? 22 do 12, não, do 11. 22 do 11 tem uma, é isso? Olha só, o ponto aqui. Simone está falando para mim que dia 22 de novembro tem seminário de coisas legais de novo. Então, já temos mais um marcado. Tá certo? Então, muito obrigado, Júnior, de novo. Obrigado, pessoal. Até dia 22.